Oi, gente! Olá, olá, gente! De novo, apareci para o nosso bate-papo, poder conversar um pouquinho. Eu havia falado que eu sou um pouco perdida. Tinha falado até que ia fazer live ontem. E, gente, esqueci. A gente tem que falar a verdade, né? Esqueci, acabei não fazendo a live. Hoje eu tô fazendo 3 lives ao mesmo tempo. Eu estou fazendo para os amigos que estão no Face, que é você que tá aí já. Eu tô fazendo para os meus amigos no Insta e ao mesmo tempo tô fazendo para meus amigos no YouTube. Por quê? Porque são três diferentes. Tem um público legal que tá comigo no Face. E ó, valeu pela sua amizade aí no Face. Agora tem um outro público, que é esse público assim, mais da idade da minha galera. Não gostam de Face. Gente, a minha filha só tem Face porque eu fiz. Vou falar a verdade, isso nem me preocupa. Já até desinstalei, porque ela diz que não sabe mexer em Face. E você não sabe mexer. Ela, não, eu não sei mexer em Face, porque a moda é Instagram. Então, assim, hoje os adolescentes, a juventude, eles gostam muito do Instagram, né? Então, assim, a gente se sente assim meio passado, esse negócio de estar no Face, esse povo todo tá... Então, enfim, você já entendeu, né? Aí mais destacado que gosta de estar no Insta e tem um grupo que também assiste meus vídeos que ficam lá no YouTube, e por isso que eu tô gravando para você aí no YouTube também. Acho que eu tô olhando para 3 lugares ao mesmo tempo, né? Agora que eu vejo a diferença das pessoas que gravam, né, que trabalham com filmagem, tem para se concentrar aonde ela tá. Paz, Alessandra, me deu a paz aqui. Tem a Alicia lá no Insta também, que já mandou um alô. A Valéria também. Bom, que eu passei aqui por essas plataformas digitais, né, por tecnológicas, que é o Face que você tá, que é o Insta que vocês aqui estão, e agora completando com o YouTube, além de a gente estar fazendo um bate-papo, eu acho que o bate-papo é melhor do que essa coisa de pegar só a palavra, porque a palavra ela já vai ser inserida no bate-papo, né? Então, assim, na quinta-feira eu estava falando de TBT, né? O que você vai ter dado aí nesse período de caos, de negatividade, de estatística negativa, né? Que aí o governo tem lançado sobre a humanidade. Não é o que Deus tem falado. Embora lá em Jesus, eu gosto de Jesus porque Jesus não esconde nada, gente. Jesus, assim, fantástico. E Jesus disse que dias melhores. Não, ele falou que a gente passaria por algumas aflições, né? Mas que a gente tivesse bom ânimo. Então Jesus nunca disse que seria só vitória, que seria só tempos favoráveis. Pelo contrário, né? Jesus já avisando dessas situações que aconteceria aí, né? Que realmente teria muita notícia ruim. E o que a gente faz com tudo isso, né? Com essas informações? O que você tem, como é que você tem reagido a essas informações? Então aqui quero falar agora não mais lá igual da quinta-feira, que eu falei se você estaria marcando o seu mês de março para ano que vem, quando você olhasse lá nos seus remembers, lá nas lembranças, só coisas negativas. Agora eu quero falar de uma palavrinha pequenininha. Tem 4 letras e se chama medo. Tinha, oi Priscila Fernandes, deram um oi aí no Insta. Ana Daniele no Face, Pastor Elienay no Face,
Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, gente, medo, essa é a palavra do bate-papo que eu quero fazer com vocês, tá? Ai, mano, não vai cantar um hino, não vai ter pandeiro. Gente, tem um monte de live aí de culto, né? Eu quero falar, eles estão surtando. Eu não tenho o que conversar, gente. Graças a Deus, Deus já tem usado os pastores. Meus pastores estão fazendo isso e muitos pastores muito bem. Vamos agradecer a Deus pela vida deles, vamos louvar a Deus pela vida deles, porque eles estão fazendo culto aí nesse período aí de adversidade, tem sido um socorro. Mas às vezes a gente precisa falar. Por quê? Porque Deus não fez ninguém para o isolamento. Não fez, né? A gente vai ver assim, isso bem, né, expresso de Deus, essa afirmativa de Deus em Gênesis, né? Deus começou a ver os animais, gente. Coisa fofa são, né, os animais. E os animais, eles tinham companhia. Deus fez de macho e fêmea. Quando ele olha para o homem, ele está dizendo, esse homem vai surtar no Éden. Olha só o que Deus pensou. Lá vai eu na mente de novo, aqui, ó. Né? Eu acho que eu vou botar um tema para o nosso bate-papo. O que vocês acham? Dá um like aí, se vocês acham que vai ficar legal, né? Lindamente, Lines in my mind, né? Aí eu tenho o hábito de ficar falando inglês, gente, porque eu gosto de ficar... Porque eu dou aula de inglês também, né? E eu gosto de falar algumas coisas em inglês. Mas vamos lá. Blindando a mente, o que você acha? Né? Então aí vamos lá. Você depois diz aí pra mim que é legal a gente criar um tema para esse bate-papo como blindando a mente. Viu? No bate-papo sai ideias também, coisas bem interessantes. E aí eu quero ver com você o seguinte, pode, não sei, né, gente, que eu sou ruim de live, né? Uma vez por semana entrar nesse bate-papo. Mas vamos lá, vamos dar continuidade no nosso papo, vamos lá? Então Deus, ele viu Adão lá, sozinho no Éden, e ele sabia, né, que talvez com dias como você tá aí trancado já, você que já está surtando, o Adão ia surtar também, né? Vai com o Adão pegar lá os bichinhos e bater nos bichinhos, né? Sei lá, surtando, né? Tem gente que tá querendo, né? Já tá querendo dar as paneladas na cabeça do marido, né? Então tem gente que já tá surtando. Então Deus olhou e falou assim, vai dar certo isso não. Esse menino aqui ficar nesse isolamento vai dar ruim. E nesse período de isolamento, eu tô percebendo que o medo, as pessoas estão com medo. Essa palavrinha que eu quero inserir hoje no nosso bate-papo. O medo, ele te dá duas reações. Ele te coloca para você romper as dificuldades, e o medo, ao mesmo tempo, ele também faz que você possa paralisar. Então, você que está entrando agora, te despertar para você tomar cuidado com essa palavra medo. Medo vem de Deus? Eu realmente posso ficar alimentando alguns medos? Vai realmente trazer algo de benéfico na minha vida? Então vamos lá. Existe um texto em Crônicas, 2 Crônicas 20, e fala de um rei chamado José. Esse rei, ele teve medo, né? Por que ele teve medo? Porque chegou uma notícia para ele. O que tá chegando pra gente? Gente, notícia! Caramba, não é que a Bíblia traz para nós respostas daquilo que a gente está vivendo? Por isso, Josafá recebe uma notícia negativa. E a notícia é essa. Ele é rei de Judá, né? E agora que ele é rei de Judá, tem 3 povos, 3 nações querendo invadir, estão se preparando, né? Parece até o bichinho visível, né? Que entrou, se preparando para entrar, se preparando para poder saquear, tirar o que Deus estava trazendo de bom
para o povo de Judá. Repara bem, toda vez que algo está indo bem, as coisas, você começa a ver essa estratégia de paralisar. Estratégia, né? A gente começou o ano, a gente não tinha tantas coisas negativas assim que a gente estava ouvindo e já chegou, né, umas notícias negativas para quê? Para paralisar. E assim foi com Josafá. O que aconteceu? Primeira reação de Josafá, lado emocional, medo. Medo, ele é humano? Ué, natural, ele se sentiu com medo, né? Agora, vai dizer que são 3 nações, né? 3 traficantes com fuzil, não, tá? Porque se já fosse 3 traficantes com fuzil, com certeza você ia ficar com medo. Alguém falando que ia invadir sua casa, que ia fazer, que ia acontecer. Não parece. Vocês estão dizendo que até dentro de casa você vai morrer. E esse era o cenário para Josafá. Era uma notícia de morte. Então, como é que vem a notícia? A pior coisa é você ouvir a palavra morte. Isso dá medo. O medo, né? Tem gente que tá com medo. Tem gente que se o filho vai na rua, vai comprar um pão, o menino chega no portão, tem que tomar banho de álcool em gel. Medo de que palavra? Da palavra chamada morte. Então Josafá, ele teve também esse pequeno medo. Porém, ele decidiu reagir. E aí é a parte que eu quero que você se comporte agora, nesse momento de adversidade, de caos e de palavras tão negativas. Eu quero que você reaja. Mas reaja como? Positivamente. Na sua força. Olha só o que Josafá vai nos ensinar. Josafá, ele vai para o templo. Ai, mas o templo está fechado. A gente não pode ir na igreja. Mas o discurso atual é ficar em casa porque nós somos a igreja? Então, que legal. Entra lá no seu quarto e faça ele de um altar, né? Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho e sinta a presença. Deus, ele vai se manifestar onde você estiver, aí no seu quarto. E aí que é interessante é que quando Josafá ele vai conversar com Deus, não é que ele não tenha recursos para a guerra. Ele é um rei. Judá com certeza tinha os meninos lá que fazia parte do exército, os meninos de guerra. Eu tenho certeza que eles estavam prontos para qualquer tipo de combate, mas Josafá está dizendo, peraí, a quem a gente primeiro precisa ouvir nesse momento das notícias negativas? De alguém que está dizendo que vai entrar, que vai fazer, que vai destruir, que vai matar. Vamos pedir a opinião de quem? Vamos primeiro pedir a opinião de Deus. Então, no medo, você precisa primeiro ser impulsionado a se encaminhar até Deus. Porque senão esse medo pode trazer sérias consequências negativas para você. Olha só um bate-papo que a gente está fazendo, hein? E aí, olha só, Josafá, ele poderia, pela sua força humana, né, pelo seu conceito e pelo seu posicionamento, porque ele é rei, ele dizer assim, vamos fazer o seguinte, vamos preparar logo os meninos aí, vamos atacar, já que já chegou alguém e contou, né, que tem 3 nações querendo invadir, então vamos partir para dentro. Por quê? Porque tem gente que é meio desequilibrado, né? Ele fica com medo, mas ele quer logo bater, ele quer logo destruir, ele quer logo tacar o cabo de vassoura. Faz isso não, pelo amor de Deus, tá? Então, o Josafá não perdeu, primeiro, o equilíbrio. Segundo, o medo pode te levar a você tomar atitudes inconsequentes, que lá na frente o arrependimento é muito maior. Então, Josafá, oi, Amandinha, pastor Pedro, a Devec Pavone e a Devec Largo do Bicão. Oi, gente, que legal!
E aí, o que acontece? Voltando aqui, né, que a gente está falando aí do medo. Josafá poderia ter se juntado com Israel. Mas Israel, nesse momento, só aprontava, gente. Todos os reis que passavam por Israel só fazia besteira e o que não agradava os olhos de Deus. Se ele se junta na hora do medo com alguém que parece que é forte, que é Israel, Josafá ia perder aquela guerra. Oi, irmão Eliseu! E aí, como é que a gente tá? A Devec, soldado pai. Meus adevequianos, meus amigos, estão tudo aí. Gostando de ver. Então, gente, eu tô já respondendo os amigos, porque depois vai rolando, né? A gente perde aí o papo com os amigos. Então, gente, se você pede ajuda do medo, né, para alguém que está despreparado, fora da visão, com a vida totalmente fora do altar, você vai pedir ajuda, pede mesmo para você ver. Talvez você está pedindo ajuda nesse momento de medo, conselho para vizinho, fazendo receita que diz que cura a gripe, né? Fazendo mandinga também, que tem uns crentes que gostam de mandinga, simpatia. Gente, além de estar com medo, você não vai ter a proteção que você deveria ter. Né? Você vai ser paralisado por esse medo. Então, Josafá vai agora nos ensinar que o medo é natural, ele vai chegar mediante uma notícia negativa. A preocupação pelo medo, ela é normal. O que não pode acontecer nesse período de medo é você recuar ou você tomar atitudes inconsequentes, mas o que você tem que fazer na hora desse medo é procurar a Deus e nem pensar em desistir. Josafá poderia dizer, deixa esse povo entrar, deixa invadir, fazer o quê? Eu sou um só, tem 3 se juntando. Mas ele está dizendo, eu vou procurar a Deus, porque é do alto que vem o quê? O socorro, gente. O socorro vem do alto. Então eu quero dizer para você que está aí do outro lado, talvez não é todos, mas é um só, você vai deixar esse medo ainda te dominar? Vai ficar com esse medo aí? Eu tô com medo de ir na padaria, eu tô com medo de ir no mercado. Uma coisa é precaução, outra coisa é medo. Josafá não poderia, nesse momento, recuar por causa do medo. Ele tinha que ter as precauções dele, com certeza ele teve. E sabe qual foi as precauções que Josafá teve? Com a orientação do Senhor. E aí, quando ele vai ouvir o conselho de Deus, porque tem uma hora que você vai ter que brotar essa cara na rua, não vai dar para se esconder o tempo todo e não vai dar para imunizar o Rio de Janeiro inteiro, não vai dar, tá? Você fica pensando aí, mas as prefeituras vão imunizar a praça, vai imunizar o mercado, vai nada, porque tem loja que está fechada, que quando saiu o decreto que pode abrir o shopping, não vai dar tempo de imunizar esse troço todo, não, todo mundo vai entrar para comprar e você nem tem noção do que você está enfrentando. Então tem uma hora que você vai ter que sair de casa. Já viu quando o pai fala assim, eu vou te bater. Aí a criança foge para a rua e fala, você vai ter que voltar. Já viu isso? Deve ser da sua época, né? Que a mãe fala assim, você vai ter que passar por aqui, você vai ter que voltar. Então vai ter uma hora que você vai ter que voltar para a realidade. Tem hora que não dá para fugir da realidade. Isso é o quê? É o Josafá, não dá para fugir da realidade. Então ele vai buscar lá o conselho com Deus. E aí Deus vai dizer assim, filho, primeiro, olha só o que Deus vai dizer para ele. Fica tranquilo, não temas. Como assim? Não temer? O que é temer? É ter medo. Primeira coisa que Deus já percebeu. O emocional fragilizado, a fé já oscilando, porque o medo deixa a fé oscilando. E aí Deus já libera logo uma palavra logo para ele. Meu filho, não tenha medo, por causa desta grande multidão. Eu gosto de Deus. Olha, Deus é um fofo. Deus é um lindo, né? E Deus não perde o equilíbrio nem esconde nada de ninguém. Deus ele fala assim, é multidão mesmo. É muita gente que vem para te pegar, Josafá. Mas fica com medo dessa galera, não. Sabe o que Deus está dizendo? O vírus mata. O cenário é de morte. Mas está temendo o quê? Não, ele tá dizendo, não temas por causa desta situação. Ele está dizendo, porque esta peleja, a partir de agora, essa situação não está mais nas suas mãos para resolver. Tem coisa que não adianta, que não tem medicina, não tem governo, não tem prefeito, não tem presidente. Deus tem que resolver. E já foi comprovado que esse negocinho que está aí, irmã Edilene, você não fica falando o nome dele, eu não, fica dando moral com a doença. Coisa chata. Mas esse negocinho que está aí, que é invisível, já chegou-se à conclusão que é o corpo que vai ter que combater. E quem é que fez o corpo? Quem é que criou o corpo?
E quem tem que entrar no corpo para o corpo reagir? É aquele que criou, que é a mão de Deus. Então não adianta, vai ficar na televisão, vai ficar doido, vendo um monte de estatística, vai ficar com medo, e esse medo ainda vai te paralisar. Deve ter gente passando álcool em gel, sabe aonde, gente? Na panela. Entendeu? Não, vou lavar e vou passar álcool em gel. Daqui a pouco está explodindo a casa. Então Josafá escutou uma palavra no momento de caos positiva. Né? Você está entendendo, Josafá, que essa situação não é para você resolver comigo. Ele está dizendo, você está amparado pelas minhas mãos. Não interessa que estão dizendo que vai entrar, que vai invadir, que vão vir, que vão fazer. Ele está dizendo, relaxa, sossega, porque não é você que vai entrar para resolver essa situação, mas sou eu. E aí o profeta chega para o Josafá e diz assim para o rei Josafá, né? Além dessa peleja não ser sua, a peleja agora é do Senhor. Então entenda que a sua vida está na mão de Deus. Para de ter medo do que estão falando, estão dizendo. Sua vida está guardada, amparada, blindada, cercada pela mão do Senhor. E aí como é que Josafá, como é que termina essa conversa de Josafá? A irmã está batendo papo tempão e não conta logo o final dessa história. Então, final da história que Deus falou assim, não vai fazer exército nenhum, você vai fazer um coral. Coral, gente, olha isso, o que mais o povo está fazendo, cantando, né? Cantando, fazendo live, né? Aí Deus falou assim, vocês vão fazer agora um momento de adoração e quem vai guerrear sou eu. Gente, fantástico, né? Eu queria estar lá para ver essa cena de Deus entrando, guerreando, enquanto o povo está fazendo o quê? Cantando. Eu não fui para o hospital, não tomei vacina. Não. Eu só tô cantando em casa e adorando. E eu sei lá o que está acontecendo lá fora. É Deus que está guerreando. Você está entendendo para que não precisa ter medo? Por que não precisa ter medo? Por causa disso. Deus já está cuidando de tudo. E quando eu saí, e eu vou bem falar um negócio para vocês, eu já saí um monte de vezes, muitas vezes, né? Pro mercado, eu tenho criança pequena, e aí eles estão comendo pra caramba, comida acaba, tem que sair, tem que ir ao mercado comprar pão da tarde, né, gente? Porque quem é da DVEC tem propósito. Então, assim, a gente tem que sair. E Deus guardou. Tô aqui, ó, não dou um espirro, né? Você ouviu falar que mendigo tá contaminado. Não, Deus está guardando, né? E os locais com maiores situações adversas de pobreza. Deus está guardando, gente, está guardando. A questão é você entender que na hora da situação você não pode ter medo. Agora vamos lá, o que o medo, para quem não faz como Josafá, de buscar a orientação de Deus, de parar de ficar ouvindo essa televisão, essas coisas, essas notícias negativas, tá? O que acontece quando você dá ouvidos para as notícias negativas? Aí a gente vai lá para uma história que está lá em 1 Samuel, capítulo 17. Aí nesse papo agora a gente vai falar do medo que paralisa. Então o do Josafá motivou e fez ele sair vencedor. Já em 1 Samuel 16 é Saul que é o rei, já não é mais Josafá, agora eu tô falando de Saul, tá? E quando Saul está ali com a sua tropa, com o seu exército, ele está sendo ameaçado por um homem conhecido como um gigante, chamado Golias. Gente, o texto é esplêndido. Os primeiros 11 versículos que tem no primeiro capítulo 17 de 1 Samuel é fantástico. Descreve ali a afronta daquele gigante, os gigantes perguntando se tem alguém que é capaz de lutar contra ele. Todo mundo conhecia o cenário, que aquele homem era o quê? Ele era matador. Olha aí de novo a palavra morte. Olha aí. Ele quer invadir o povo de quem? O povo de Deus. O povo de Deus, gente, sempre vai ser atacado. Coloca isso na tua cabeça, tá? Você que fica passando luta e fala, eu não sei por que eu passo luta. Ai, ninguém me ama. Porque você é crente. Por isso. E aí Israel agora está sendo confrontado, né, por esse homem chamado aí Golias, um filisteu. E o interessante é que quando o homem fica por 40 dias ali afrontando o exército do Deus vivo que está sobre a regência e a responsabilidade de Saul,
O último versículo, que é o 11, vai dizer que todos tiveram medo. Todos tiveram medo. Então passou 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias. Um povo que era conhecido como povo de Deus, recuando de um homem, no qual esse homem tinha uma proposta de guerra e morte. Porque ele está dizendo assim, olha, quem guerrear comigo, se vencer, ele é que vai mandar aqui no Filisteus. Mas se eu entrar, eu que vou dominar Israel. Gente, olha, nesse nosso bate-papo... Oi, Pati! Patrícia Werneck. Parabéns pra você. Hoje é seu dia, amiga. Eu acho que a nossa live vai ter que sair por aqui, né, Patrícia? Vocês cantam de um lado e eu canto do outro. Ela tá entendendo. Mas vamos voltar aqui no medo que paralisa? Eu já falei, pra quem tá chegando agora, do medo que te impulsiona a você avançar. É um bate-papo, tá, gente? É um bate-papo. Ó, eu não tô nem com a Bíblia aqui porque eu quero bater papo mesmo. Nesse momento, pra você não ficar doido. Momento de isolamento, que eu falei que isolamento deixa a pessoa doida. Por isso que Deus vendo Adão lá no Éden, falou, não é bom que você não ficar sozinha não, porque você não vai surtar. Aí fez a mulher, né? Uma figura linda, bela, para poder auxiliar ele. Bom, para por aí, para depois você não querer bater na Eva. Mas aí vamos voltar no medo que paralisa. Então, quando a gente vê esse cenário lá de Saul, eles começaram a ficar com medo, ficaram com medo e esqueceram do tamanho do Deus que eles serviam. Parece que eles zeraram a história marcante que Israel sempre teve com Deus. Gente, vamos lá. Um Deus que já tinha mostrado seu poder nos tempos de Noé. Um Deus que já tinha mostrado seu poder no tempo de Moisés. Um Deus que já tinha mostrado seu poder no tempo de Josué. Ainda nem falei os feitos, hein? Estou falando só mostrando seu poder. Um Deus que mostrou seu poder no tempo dos juízes. E aí, quando chega em Samuel, esse povo esquece que Deus fez. É você. Porque a gente começa a dizer que Deus faz, que Deus é maior, que Deus é poderoso, que Deus vai nos livrar na hora das guerras e tá com medo de dar a paz do Senhor para os irmãos e apertar a mão do irmão. Gente, eu sou da Assembleia de Deus há muitos anos. E sabe o que acontece? As irmãs do círculo de oração, vou falar que elas eram doidas não, mas elas eram ousadas e sempre foram. Algumas até sem conhecimento, instruções, principalmente na área da medicina. Chegavam pessoas com diagnósticos ali, sabe? Ó, que o médico disse assim, ó, parou pra você, igual a da mulher do fluxo de sangue, morre, morre. Esse era o diagnóstico que muitas mulheres de oração, quem é do círculo de oração aí, fala eu, só pra eu ver se você tá por aí. Quem é que trabalha em círculo de oração? Raquel, a paz, pessoal do Insta que tá entrando, gente. Então, gente, presta atenção. Diagnóstico negativo sempre vai ter. Mas aquelas mulheres do círculo de oração, conhecendo o tamanho de Deus, elas pegavam um vidro pequenininho chamado óleo ungido, óleo da unção, e elas pegavam, colocavam nas suas mãos, crendo no poder de Deus, não no diagnóstico negativo. Às vezes colocavam, ungia a ferida, sem luva, sem nada, e tacava a mão ali na enfermidade, pessoas com tuberculose, com pneumonia, com chagas, e eu nunca escutei nenhuma delas serem contaminadas. E essas irmãs, a maioria, estão aí com seus 80 anos, com vigor, com uma saúde, que elas oram tanto, elas fazem tantas visitas, que elas não têm tempo de ir para médico. Você nunca viu isso, não? Incrível, né? E continua chegando gente, bebê, pessoas enfermas, pessoas com diagnóstico negativo, e elas oram e nada acontece. Por quê? É você ter certeza em quem você tem crido. Então, o povo voltando lá em Saul, que eu não perdi não, só fiz só esse link para você entender que você tem que conhecer o histórico do teu Deus. Israel conhecia o histórico de Deus, um Deus que abriu o Mar Vermelho, um Deus que segurou uma família no dilúvio, um Deus que abriu o Rio Jordão, um Deus que enviou praga. Tanto se fala de praga, mas nenhuma atingiu. Mas porque estava dentro de casa não, a última que entrou para dentro de casa, tá? A última.
As outras, esse povo estava onde? Também, Deus estava guardando lá no Egito. E não pegou, as pragas não pegaram, tá? A última praga. As outras pragas, o povo estava onde? Hein? Fica aí de pergunta para sua EBD, tá bom? O povo tinha que enfrentar vidas, eles eram escravos. Então, esse povo venceram, viram, tinha esse histórico. No tempo dos juízes, com Débora, com Gideão, né? Sempre vai haver esse período de saquear, de morte, de decreto. Mas chega no tempo de Saul, o povo fica com medo. Medo de Golias. Um povo que a sua parentela, que é a mesma linhagem, né? As mesmas pessoas, claro, né? O povo do tempo lá de Saul é um povo novo do tempo de Moisés. Mas é tudo parente. E a história para eles era contada verbalmente. Eles sabiam do poder de Deus. Então, assim, o povo que estava com medo de Golias sabia que Deus havia livrado o povo das mãos de Faraó. O povo que estava com medo do armamento de Golias tinha pleno conhecimento que o armamento de Faraó padeceu naquele grande mar vermelho. E é o povo que paralisou por causa do medo. Então, olha só a reação. O medo, ele é normal. Ele vai... Não estou aqui falando que você vai ser super crente, não. Vai chegar uma hora, uma notícia, uma enfermidade, uma situação, uma porta que fechou e vai dar medo mesmo. Vem para você arrancar os cabelos. Mas aí, ou você faz como Josafá, você vai para Deus... E Deus vai te orientar e te coordenar. Já falei que você vai ter que sair para a rua, você vai ter que sair uma hora. E aí você vai ter que acreditar que Deus está te guardando de verdade. Você vai ter que entender isso como Josafá. Não importa o tamanho da multidão, não importa o tamanho da estatística. Eu sei quem eu tenho crido, quem está confiando. Se Deus falou que essa peleja não é minha, para e vê o livro. Gente, olha só o que Deus fala para Josafá. Para e vê o livramento. E Josafá acreditou. Para. Quem é que vai parar sabendo que tem 3 nações armadas, né, querendo ali te exterminar? É quem confia em Deus, gente. É quem confia em Deus. Agora, já Israel paralisou. O texto é claro, parou por 40 dias. Se Davi não chega para ver como estão os seus irmãos, se Davi não é impulsionado pelo poder da presença de Deus na vida dele, para ir até Saul e falar, eu vou, ninguém ia dar 50 dias, 90 dias, 100 dias. E olha o que o medo tem feito com a humanidade. Parou, tem gente que não está trabalhando, tem gente que não está estudando, embora estão fazendo as plataformas online, mas não é a mesma coisa, tá? Algumas crianças serão prejudicadas, sim, entendeu? O ano letivo perdido não se repõe dessas formas, isso é só um campo de ajuda, mas nada substitui, ainda mais pela questão da maturidade das crianças, o estudo presencial, e o diabo ele vem para isso mesmo. É um exército paralisado por 40 dias. Chega o garoto lá, o Davi, eu não sei em quantos dias, porque a Bíblia não fala, mas pode ter sido em um dia ou em 2 dias, resolveu logo o negócio. E olha a ousadia de Davi. Tu vens contra mim com espada, lança, escudo. Davi descreve. Isso é ter muita certeza, porque você está vendo a pessoa com fuzil na mão e está falando assim, você está vindo para cima de mim com fuzil, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Aí... eu sei que tu tem medo de falar isso pro traficante, né? Por isso você tá com medo de muitas coisas que vêm e muitas notícias que chegam ao seu ouvido. Mas esse foi o cenário de Davi. E olha, vou te falar, eu tenho certeza que a galera, aquele exército que estava lá justamente com Saul, não deram credibilidade em nada para Davi. E Davi não teve medo. Então, qual é o nosso bate-papo de hoje? É medo, né? Hoje eu falei que eu só gosto de bater papo. Já tem muita igreja fazendo live de oração, corinho de fogo, louvor, adoração. Tem aqui live para todos os estilos. Eu gosto de bater papo. E assim, o que eu tenho visto? Eu quero bater papo de atualidades. Coisas que possa blindar a sua mente nesse momento. Você está em casa, isolado, né? Deus não fez ninguém para viver isolado, ninguém. Tanto que quando o povo saiu da arca, Deus já mandou logo o povo procriar. Deus, ele conhece a natureza humana. Não dá para ficar sozinho. Você tem uma hora que você precisa socializar.
Mas o medo pode te paralisar, como foi no caso lá de Saul, que o medo paralisou um exército. O medo paralisou um exército. E no caso de Josafá, que Deus falou, filho, só vê o livramento. Você também tem um exército, mas você não vai precisar nem guerrear. Ele está dizendo assim, você, por confiar, para Josafá, por você confiar, pode ficar tranquilo que quem vai entrar nessa situação sou eu. Então tem gente que está com medo de perder emprego, tem pessoas que estão com medo de sair de casa, tem pessoas que estão com medo de voltar para a igreja. Vai ter gente com medo de voltar para a igreja, tá? Esse negócio de vão ficar em casa fazendo live é legal. Agora, trazer esse povo para a igreja, aí vai entrar o quê? O medo. Ah, não. Vai chegar na igreja e vai dizer, dá a mão ao seu irmão, né? Vai chegar na igreja e vai dizer, fala pro seu irmão que está do seu lado, e eu não vou poder sentar uns metrozinhos de distância do meu irmão. Ah, o meu irmão espirrou na igreja, vou sair correndo. Ah, o meu irmão tossiu, será que ainda não é algum resquício do vírus? Vai, o medo traz neurose. E Deus quer te libertar disso. Faça como Josafá. Gente, se liberta desse medo agora. Você não vai ser inconsequente, tá? Você vai se cuidar, mas não vai deixar o medo te paralisar. Porque uma hora você vai ter que voltar. Você vai ter que pegar trem, metrô, ônibus. Você vai ter que ir para a escola, para a faculdade. Você vai ter que voltar. E aí, coloca Deus na frente como Josafá. Porque Deus vai fazer, Ele sim vai imunizar todos os lugares que você vai passar e você não vai ser abalado. Tem um hino muito interessante, eu vou fechar aqui o nosso bate-papo, que ele é assim: confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode, confiando em nosso Deus. Ele diz, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Então esse hino, ele faz aqui uma menção com Salmo 125, né? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deus quer que você permaneça. Deus não quer que você paralise e nem retroceda por causa do medo. Eu vou encerrar aqui o nosso bate-papo. Eu perguntei a vocês se a gente podia fazer nesses bate-papos mais vezes, embora eu sou meio distraída para a live. Não sei assim, se eu vou ter um dia para fazer esse bate-papo, mas blindando a mente. Nós precisamos blindar a mente, mesmo quando tudo isso passar. E essa nuvem negra, se for, você vai ter outras notícias e você vai precisar blindar a sua mente. E aí, vamos exercitar, blindar a mente? Então, todo treinamento requer um exercício, né? E o exercício tem que ser prático. Faz o seguinte, coloca aí na sua plataforma do Insta, do Face, não sei, do Zap, qual que você gosta mais de usar. Coloca uma imagem
que traz justamente paz para o seu coração, não medo. Jesus, aqui eu encerro, depois da sua crucificação, os judeus, eles estavam dentro de casa. A questão não é estar dentro de casa, gente. O negócio é como é que você está dentro de casa, né? E os discípulos estavam dentro de casa com medo. No próximo bate-papo eu vou começar com essa história. Eles estavam com medo. Medo dos judeus. Jesus acabara de ser crucificado e eles sabiam que haveria ressurreição, mas estava com medo. Aquele momento era medo. E hoje eu falei do medo no Velho, agora eu estou fechando Velho Testamento, agora eu estou fechando do medo no Novo Testamento. Você vê que o medo é presente, é constante. E aí Jesus entra por aquela porta e a primeira palavra que Jesus diz para os seus amigos é: paz seja convosco. Paz. Deus quer liberar paz. Deus quer transformar cenário de medo em paz. Quero também deixar você com paz. Sai desses noticiários. Mas eu tenho que ver o que está acontecendo no mundo, não muda a conversa. Gente, não está acontecendo assim. Você não vê mais notícia de assassinato, de acidentes, graças a Deus. Porque todo mundo dentro de casa. Não tem como matar ninguém, né? Foi bom, porque esse cenário trouxe uma união entre as famílias. Deus colocou todo mundo para dentro de casa. Quando Ele quer, Ele coloca todo. Assim, a gente vive, eu no Rio de Janeiro, não sei de onde que você está, a gente vive num lugar muito calorento. E é muito natural o povo aqui do Rio de Janeiro andar com pouca roupa, né? Muita pouca roupa. E aí Deus, quando Ele está a fim de vestir o povo, Ele traz um frio. E o povo o carioca é friento. E de repente você vê todo mundo vestido, um de calça, casaco. E Deus, Ele tem as suas maneiras de botar todo mundo dentro de casa. Ele botou todo mundo dentro de casa para o povo se conhecer, para o povo conversar, para o povo talvez, né, ter uma atividade recreativa entre si. E você está perdendo tempo vendo jornal falando só de morte, estatística. Gente, você nem na Itália você está. Você nem está na China, né? Então, assim, para de ficar comparando a desgraça com aquilo que não chegou na sua realidade. Então, a gente não vive o medo, a gente não vive desgraça. A gente vive justamente o que Deus libera sobre a nossa vida. Então, Jesus chegou e disse: paz seja convosco. Faz esse treinamento. Compartilha essa live que vai trazer paz para alguém. Talvez não sirva para você. Serve para alguém. Vai servir para alguém. Alguém que está angustiado. Na quinta-feira, quando eu fiz a live, o pessoal: oi, irmã Ana Lúcia, chegou aí no Insta. Eu estava falando sobre justamente trazer a memória que traz esperança. E alguns irmãos compartilharam que estavam com crise de ansiedade. Então, talvez não é com você que essa live, Deus vai ser a resposta para alguém. Mas talvez vai ser para alguém que nesse momento está com medo, muito medo. Então, você pode compartilhar essa live. No Instagram não tem como compartilhar. No Face tem. Se você que está no meu Insta, também está lá no Face, compartilha. Porque talvez tem pessoas que eles não vão ter paciência para culto, né? Mas eles vão parar para ouvir um bate-papo. A gente sabe que isso aqui que eu estou fazendo é uma estratégia de Deus, né? Tem pessoas que quando escutam já a oração, alguém com a Bíblia aberta, pandeiro, violão, e você já começa a pessoa a falar assim: ih, os Bíblia começou. A gente sabe que o diabo faz isso, né? E a pessoa ela vai lá e desliga. E às vezes esse bate-papo que eu estou fazendo aqui: oi, tudo bem, né? Alguém vai parar para assistir. Alguém que nesse momento está com terror do medo. Satanás, ele vem para fazer isso mesmo. Lá em Josafá ele mesmo teve o resultado da vitória por confiar em Deus. Saul só viu a vitória porque um só não teve medo, que foi Davi. Porque aquele medo paralisou uma nação. Paralisou um exército, é paralisar a nação. Porque é eles que trazem, né, para nós o que? A segurança. Mas Saul só esqueceu que a maior segurança estava em Deus. E quando Davi chegou com essa certeza, não teve medo, 5 pedras, só usou uma, derrubou o gigante, cortou a cabeça dele, acabou a história, acabou.
né? Nossa, 40 dias parado. É eu 15 dias parado aqui dentro, com tanta coisa para viver lá fora, Deus querendo trazer promessa. Talvez você estaria ganhando em um sofá novo, uma geladeira, e a casa vai estar fechada. Tô ganhando nada para fazer propaganda, mas é verdade. Talvez Deus ia usar alguém agora para abençoar a tua vida, para trocar esse fogão, essa geladeira aí tá paralisada a sua vida, e Deus está querendo colocar a sua vida para funcionar. Então não se permita parar como Saul permitiu que aquele povo ficasse paralisado. Amém? Então a gente vai parar por aqui. E aí, se der amanhã, se eu não esquecer da live, ai gente, me lembra, tá? Manda recado pra me lembrar. Aí a gente volta aqui no período da tarde, período da noite, as igrejas fazendo live aí, as igrejas estão com culto e eu tô assistindo o culto com a minha igreja, que tá fazendo as lives à noite, então por isso que eu não entro à noite. Mas eu vou entrar à tarde, ou quem sabe de manhã, para quem também tá de manhã. Mas de manhã a pessoa tá arrumando casa, né? Embora a casa deve estar um brinco de limpeza, com certeza a casa deve estar... Não tem mais jeito da faxina, né? Tá em casa, faz faxina o tempo todo. Mas eu acho que à tarde o pessoal já está mais descansado e consegue assistir melhor. Então, para você que está no Insta, um beijo, uma paz de Cristo na sua vida, na sua alma. Conversamos sobre o medo. Não deixe o medo te paralisar. Você que é crente, repara o teu parente que não é crente, como é que ele está no medo. É desesperado mesmo, gente. É desesperador. Observa o crente. Como é que ele está? Tranquilo. Porque quem descansa, quem entrega tudo no Senhor, confia nele, sabe que o mais ele fará. Então, para você do Insta, bye bye. Para você do Face também. Foi muito bom ter você aqui nesses momentos de bate-papo. Aí no Blindando a Minha Mente, aí com esse bate-papo com a Edilane, ok? Ficar com Deus de você do Face.